Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Apex, na Carolina do Norte. Bom, a gente ficou um bom tempo aí sem ter episódios e estamos muito felizes por estar de volta, né? E quem sabe a gente consegue manter aí a nossa programação mensal. Ficamos devendo aí alguns episódios nesse ano de 2021. Mas uma coisa que passou, e é bom a gente não deixar passar em branco, foi os 10 anos de Castalho Podcast. Em fevereiro, o nosso último episódio foi em janeiro. Em fevereiro, o Castalho completou 10 anos desde o seu primeiro episódio. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo, né, que nos acompanha, todo mundo que incentiva, pessoal que dá sugestão de convidados, entra em contato para estar participando aqui conosco, porque o Castalho é isso aí. No Castalho não seria nada se não fosse a participação dos nossos convidados e dos nossos ouvintes. Então, quem sabe a gente mantém aí o Castalho por muitos mais anos. Hoje a gente vai voltar com força total e hoje trazemos dois participantes, dois convidados aqui. Nós vamos estar falando sobre Customer Data Platform e Analytics. Eu confesso que a única coisa que eu sei desse monte de palavra é só Analytics, porque eu usei Google Analytics no meu blog, é a única coisa que eu sei, então quem sabe tem muita coisa aí para aprender. Bom, nós temos dois convidados, como eu falei. Temos o Antônio, e eu esqueci de perguntar para ele como é que fala o sobrenome. Vou tentar aqui, depois ele corrige, qualquer coisa eu começo de novo. Antônio Piccinini. Tá quase. Piccinini. Piccinini. É meio italiano? Não só meio. 100%. Faz sentido. Bom, então hoje nós temos aqui o Antônio Piccinini. Ele é Head de Parcerias, Canais e Alianças da Acquia para América Latina e Caribe. Ele é engenheiro elétrico com experiência no mercado de TIC e startups, foco em operações, vendas, marketing e alianças estratégicas. Ele tem vivência e expertise em gerenciamento de projetos e visão estratégica de longo prazo. Foco em criação de ofertas de valor agregado e negócios a partir de soluções tecnológicas. Bom, sabia que eu ia dar uma engasgada, depois a gente corrige lá na hora que for editar. E o nosso outro convidado que temos aqui hoje conosco é o Leonardo da Silva. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Acquia para a América Latina, líder no mercado de plataformas de experiências digitais, DXP. O Leonardo atua em iniciativas de novos negócios na região, posicionando as soluções da Acquia desde a perspectiva técnica até o nível executivo, ajudando os clientes a atingir seus objetivos através da transformação digital. Ou seja, são duas pessoas mais do que capacitadas para estar conversando aqui conosco sobre o que seria esse Customer Data Platform e Analytics. Antes da gente entrar, no nosso tópico principal de hoje, eu vou deixar aqui o Antônio e o Leonardo dar um oi aí para vocês. Vou começar aqui com o Antônio. Boa noite, pessoal. Bom, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar no podcast aqui, compartilhando um pouco. E, obviamente, aí vou passando a bola para o Léo. Depois a gente bate um papo um pouquinho mais sobre a Acquia, sobre CDP e um pouquinho mais sobre a nossa carreira aí, que a gente fez de interessante aí, as peripécias, os sobes e desces até chegar aqui. Boa. Bom, obrigado, Eliezer, pelo convite. Parabéns pelo canal aí, pelo podcast, 10 anos. Cara, 10 anos atrás eu nem sei o que eu estava fazendo, então é bastante tempo manter isso aí. Parabéns, é bem legal. E acho que é isso, é bonito você ver, você falando o que a gente faz, mas no fim das contas a gente faz o que grande parte das pessoas com tecnologia faz, né? Desde a parte técnica até a parte de relacionamento com clientes e vendas. A gente tenta, no fim das contas, ser um porteiro Zé, como quem é mais antigo vai lembrar do porteiro Zé, então estamos aí. Bom, maravilha, o prazer é nosso de ter vocês aqui participando conosco. E o podcast tem 10 anos, mas faz acho que 5 ou 6 anos que eu tô tocando aqui. Então, assim, começou lá com o Og, depois o Bruno Rocha participou aqui conosco durante um bom tempo. E aí, atualmente, eu tô tentando manter ele vivo, mas como vocês podem ver, a gente ficou um tempinho aí sem ter episódio esse ano. Mas vamos voltar aí com força total.
Bom, vou começar aqui com o Antônio. Conta pra gente o que te levou a buscar e tá atuando nessa sua função atual, né? Sei lá, talvez a sua formação tenha a ver com o que você faz hoje, o que te trouxe, talvez como você conheceu a Acquia e acabou entrando na empresa. Conta um pouquinho assim, uma história resumida. Hoje a gente tem duas, normalmente a gente tem um convidado. Se você puder resumir e contar um pouquinho aí pra gente, seria muito bacana. Claro. Não, obrigado, Eliane. Eu sou engenheiro de formação, nunca liguei um transistor nem um fio na tomada, me meti a besta de fazer a minha instalação elétrica de casa para nunca mais fazer isso na minha vida. E na faculdade eu fiz estágio numa empresa inglesa na área de canais, na área de alianças, né? Então eu era responsável em ajudar o time em fazer essa gestão entre as empresas, né, que fabricavam na época. A gente tinha muita parceria com a Cisco, com a IBM e com os clientes, então a gente fazia essa ponte ali, né? Gostei da área, gostei dessa estrutura de canais, de alianças, de vendas, e fiquei lá durante quase 6 anos. Aprendi muito sobre tecnologia, aprendi muito sobre o mercado de TI, de TIC, né? Na época, tecnologia de informações e comunicação, um mundo que hoje em dia não se faz mais sentido, que eram as grandes operadoras, detentoras de toda a tecnologia, os grandes bancos, e hoje você sobe aí numa nuvem da Amazon e começa a desbancar um Itaú da vida, através de uma questão disruptiva aí como o Nubank, né? E aí, a partir de lá, eu queria ter uma experiência em startup. Foi bem naquele momento que a palavra startup não era tão difundida como hoje em dia. Então, hoje em dia, você abre uma padaria, você já é chamado de startup. Isso sempre foi startup, né? Ou seja, era uma empresa onde alguém tenta assim, empreender e e começa a ser ali, né? Eu fui para o Moovit, né, o aplicativo de transporte público. Na época, eles estavam abrindo a operação de carona, Carpool, em São Paulo. E aí eu fui convidado a liderar essa operação para fazer alianças com o setor público, fazer alianças com prefeituras, com empresas públicas, com grandes empresas, para incentivar o uso do Carpool. Foi uma experiência de startup, eu queria ter essa experiência, e era um projeto que tinha começo, meio e fim. E a partir dali eu fui para a área de finanças, né? Fui para um birô de serviço financeiro, onde eu estava na área de novos negócios e marketing. E aí eu vou chegar um pouco mais ou menos onde eu cheguei na Acquia. E aí nessa empresa foi uma ideia, uma experiência bacana entre uma empresa brasileira, uma startup que já tinha um tamanho considerável. E ali eu construí uma área de marketing que não tinha do zero. Pô, Antônio, engenheiro, o que você tinha a ver com marketing, né? Assim, canais sempre foi muito grudado com marketing. Então, na estrutura de canais, a gente sempre esteve próximo de novos negócios, desenvolvimento de marca, desenvolvimento de novos players, geração de demanda. E aí eu, enfim, fiz algumas especializações em marketing e me meti a besta de construir a área de marketing lá e também a área de canais da Finet, né? Depois do projeto feito, vamos galgar outros negócios, outros mundos. E aí surgiu a oportunidade de vir para a Acquia, né, uma empresa americana focada no mercado de DXP, né, Digital Experience Platform, e juntou duas coisas que eu sempre gostei muito de trabalhar. A parte do open source, eu trabalhei muito tempo com a Red Hat, eu era o gerente de canal da Red Hat na Logicalis, e fiquei apaixonado pela cultura que o mundo open source leva para as empresas enterprise. Não é só o produto, não só a solução em si, mas é muita cultura das pessoas, muito dessa visão de comunidade. E aí a Acquia é muito baseada em Drupal, muito baseada em open source, e a questão do marketing, né, que eu realmente acho que a experiência digital e a tecnologia junto com o marketing é um grande, é a nova alavanca do mundo, né, porque hoje você já se fala que, enfim, 3/4 de tudo que se vende aí, pelo menos passa pelo digital, seja que o cara começou a olhar, seja que o cara comprou, seja que o cara foi estudar, e aí você começa a perceber que a experiência no mundo digital, ela tem muito que crescer, né? E é onde a Acquia se posiciona. E aí onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre CDP,
Enfim, estou. Essa foi um pouco da minha jornada. Então não tem nada a ver do que eu fiz de faculdade. Continuo sem saber como ligar um transistor. Não me peça para fazer isso. Mas enfim, foi uma jornada interessante, um pouco não cartesiana até aqui. Bom, uma coisa que eu fiquei interessado em saber foi sobre o projeto elétrico aí. Por fim, deu certo ou deu errado? Deu certo. Passei a madrugada lá com um amigo meu da faculdade. Enfim, os dois trabalhávamos, né? A gente chegou lá, era 11 horas. Vamos passar toda a fiação elétrica, iluminação, saímos de lá às 6h30 da manhã direto pro trabalho. Cara, nunca queimou nada, nunca pegou fogo, eu morei lá durante 6 anos, então assim, o serviço ficou bom. Bom, maravilha. Bom, e conta aí, Léo, um pouquinho pra gente a respeito aí da sua jornada. O Antônio compartilhou aqui as peripécias que ele fez até chegar onde está. Conta um pouquinho aí das suas pra gente. Boa. Bom, bem diferente do Antônio. Eu meio que sou TI de formação. Então, meu pai trabalhou com TI a vida toda, trabalha com TI, mesmo quando TI não era o que é hoje. Me lembro, em 98, algo assim, eu morava na praia, a gente foi até São Paulo, na Fenasoft, que nem existe mais, eu acho, comprar um computador que tinha sido encomendado um mês antes nos Estados Unidos, então era a realidade da época, né? Mas eu, desde moleque, vendo meu pai trabalhar, sempre trabalhando, mexendo com o computador, jogando, criando site, criando uma série de coisas, até que em 2005 entrei na faculdade, e aí já era o que eu queria, já trabalhava em algumas empresas, fazia estágio, acabei fazendo análise de sistemas. E aí grande parte do começo da minha carreira foi como programador, então sempre adorei programar, então começo aí meus 5, 7, 8 anos foi como programador. E foi curioso porque lá para 2010 a gente teve um boom. Eu trabalhava muito específico com soluções de GED, de gestão eletrônica de documentos. Em 2010 teve um boom no Brasil dessas soluções e para mim foi muito bom que eu acabei virando consultor. Então morei um ano no Rio, morei um ano em Brasília. Eu sou do interior, deve estar percebendo pelo meu sotaque. Eu morei um ano em São Paulo e depois acabei ficando no Rio. E nesse intervalo eu passei por diversas empresas, então trabalhei no Banco Central, trabalhei no TSE, a gente criou todo o trâmite de um candidato submeteu a sua candidatura, né, para uma eleição. Trabalhei na Vale, trabalhei na Rod, então eu passei por diversas empresas atuando como consultor. Isso para mim foi bem interessante, né? Eu era o cara que programava, ficava ali escondido, programando, entregava as coisas e passei para essa visão mais próxima do cliente. E aí, cara, o que aconteceu foi que, bom, como todo programador aí trabalha em fábrica, sempre tem essa briga de programador ou na área técnica desenvolve com vendas, né? Pô, vendas vende um negócio que nem sabe o que tá fazendo e estoura a bomba aqui pra gente. E quando eu fui para esse mundo de consultoria, eu quis entender como isso funcionava. Eu falei, pô, se eu tô só reclamando de como funciona a venda, eu quero entender o outro lado. E aí que há uns 5 anos atrás eu fiz essa transição para vendas. Eu falei, eu quero sentir como que é vendas de verdade. E aí acabei indo para a MC na época, para trabalhar diretamente com vendas, então migrei aí para esse mundo de vendas. Aí, uns 3, 4 anos atrás, surgiu a oportunidade na Acquia, então tinha um desses amigos, uma das pessoas que trabalhou comigo em Brasília, ele foi para a Acquia, está aí nos Estados Unidos também, ele acabou me convidando para trabalhar no time deles e eu acabei indo para a Acquia. E o fato bem curioso foi que quando eu trabalhava com o GED, é engraçado isso, vocês estavam falando de open source, né? Eu vendi uma solução proprietária, uma solução de caixa, e a gente tinha um concorrente que era um open source, e a gente falou assim, não, pô, vai contratar uma solução open source, contrata a minha é parruda, é boa, tudo mais. Eu vim para a Acquia. Cara, eu acho que vocês falaram, eu me apaixonei pelo mundo open source, realmente não tinha, desculpa a palavra, uma puta ideia de como funcionava esse mundo, mas me apaixonei. Essa comunidade, esse senso de comunidade, senso de ajudar, e não só dos indivíduos, mas também de algumas empresas, me fez ver de uma outra forma. Então, foi interessante. Hoje eu faço exatamente o discurso ao contrário. Então, quando a gente tem algumas competições, eu falo assim, não, pô, você vai comprar uma solução de caixa, cara, você vai ficar preso, o cara vai amanhã fazer um upgrade, você vai estar ferrado. Então, foi bem curioso conhecer esse mundo de open source. Você trabalha na Red Hat, você sabe melhor que eu.
Então foi bem interessante eu vir para a Acquia, que não só aí, né, o fundador do Drupal, um dos maiores open source do mundo, é o fundador da Acquia também. Então isso me chamou bastante atenção. Eu acho que o fato desse crescimento dessa indústria, né, eu era o cara que sempre vendia o back-office, né? Vendia lá o que ninguém via, então ia lá no Itaú, no Safra, vendia tudo debaixo dos panos, e hoje, como o Antônio comentou, né? A Acquia é uma soluções, está na indústria de DXP, acaba vendendo soluções que estão ali com o cliente. Então, quando você acessa, por exemplo, um site da Natura, quando você acessa um site, sei lá, da BR, da Danone, e você está batendo nossas soluções. Então, o nível de cobrança, de responsabilidade, de compromisso também, acho que com a gente aumenta. Então, acho que esses desafios me fez seguir esse caminho com a Acquia. Eu falei, pô, deixa eu tentar e vamos ver o que vai acontecer lá também. E estamos aí, já há 4 anos aqui. Bom, maravilha. O Sebastião acabou de me avisar aqui que estava ouvindo o barulho do meu teclado e eu acabei de perceber que estava configurado o meu microfone errado, estava pegando da minha webcam. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente agora, espero que agora vai certinho. Peço desculpas para quem estava bem melhor acompanhando. Eu estava falando na frente desse microfone aqui à toa, porque ele não estava pegando nada. Acontece. E só compartilhando um pouco do que o Léo comentou de open source, desculpa te cortar aí. Eu tive a felicidade uma vez de conhecer o Jim, né, o antigo presidente da Red Hat, num desses eventos aí com ele. E ele comentou, na verdade tinha um monte de gente, não era eu e ele, tá? Pelo amor de Deus, né? Se eu tivesse essa felicidade, assim, mas um pouco de como os clientes de soluções open source são diferentes de clientes de soluções proprietárias, né? Você fala, como assim? O mesmo cliente compra as duas coisas, né? E eu percebo muito isso que o Léo comentou na Acquia, né? Então, a participação dos clientes dentro do projeto e a participação dos clientes depois sugerindo novas coisas, trazendo novidades, trazendo melhorias, isso é muito bacana, cara. Isso é um sentimento que isso não ocorre em empresas fechadas, né? Então, essa cultura que é muito diferente, que é muito legal. Bom, vou aproveitar um pouco o gancho aqui com relação ao fato do open source, né? Tem algumas empresas, né? A gente sabe que open source é usado em várias coisas, telefones, televisões, sei lá, sites e tudo que você imaginar. Praticamente, eu acho que tudo que é digital hoje em dia, e como você falou, Antônio, 3/4 das movimentações, né, e vendas passa de alguma forma. Então, acredito que talvez não sei quantos % desses 3/4 que acaba utilizando o software open source. Tem muitas empresas, né, que a gente sabe que elas têm desenvolvedores trabalham para a empresa, mas contribuem com a questão do open source. Já que vocês estão mencionando do open source, vocês têm essa mesma prática com relação à Acquia e de estar assim, não só consumindo, mas também participando da comunidade? Eu acredito que sim, uma vez que vocês dois mencionaram parte de colaborar e estar participando assim da comunidade, mas conta um pouquinho pra gente assim, como que funciona essa parte, assim, a relação da empresa, onde que visa assim, ter clientes, obviamente lucro e vender soluções, com o fato de estar trabalhando com código, com software, com sistemas open source. Isso é bem legal, cara. Na Acquia a gente tem o que a gente chama de DAT, Drupal Acceleration Team. Basicamente é um time, não sei se são hoje 10 ou 12 pessoas que estão embaixo do Dries, que é o nosso CTO, que é o fundador do Drupal, são 100% dedicadas a colaborar com o Drupal, ponto. O trabalho deles é estritamente esse, não tem nada a ver com os produtos que a Acquia vende. Óbvio que there's no free lunch, então óbvio que a Acquia faz dinheiro com a solução, né, no fim das contas, mas esse time ele colabora de volta e o Drupal é open source, tudo que esse time faz para a comunidade, você pode aí, você que está ouvindo, baixar o Drupal e começar a usar com os benefícios que esse time fez. Além disso, a gente tem algo importante que eu acho que por mundo de open source cada vez mais é mais importante, que a gente tem um comitê de segurança para o Drupal. Ele não é composto só por pessoas da Acquia, mas a Acquia tem umas 3 cadeiras aí.
para garantir, no fim das contas, que todo mundo, todas as pessoas que usam esse open source, esse software, possam ter mais segurança, não é algo que está aí a Deus dará, que alguém cuida, né? Eu tinha essa visão antes, open source está aí, alguém cuida, eu tiro proveito disso, e não é assim, então o Drupal é bem organizado e bem estruturado, né? E eu acho que esse ponto, e só para finalizar, hoje, se a gente olha os top 10, né, colaboradores do Drupal, da comunidade Drupal, a Aqua está em primeiro, disparado, mas a gente tem uma série de empresas grandes, como a Pfizer, como a Johnson, que usam Drupal e colaboram, empresas que não tem nada a ver com esse mundo. A gente tem lá a CIT aqui de Campinas, por exemplo, mas você tem Pfizer e Johnson, pô, o negócio deles não tem nada a ver com TI, eles colaboram, então acho que isso é bem interessante, e principalmente quando a gente vê alguns concorrentes, né, competidores que acabam não colaborando, né? Então, se você assim, pô, só está sugando um pouco e não trazem de volta, né? Acho que essa acaba sendo a grande beleza de ter uma comunidade open source, né? Sim, Elisé, desculpa, eu dei uma falhada Pode seguir. aqui. Eu acho que o que eu vejo também do lado de canais, né, a gente percebe muito a participação dos clientes, e aí os nossos melhores projetos são quando os clientes participam ativamente, não só no pré, mas também no pós. Então, como o Léo comentou, das grandes empresas da vacina, aí a gente tem quase 80% de todas elas estão conosco, e quase, posso dizer que 50% são colaboradores ativos da comunidade Drupal, né? E aí você também entra para a área de canais, né? Então, grandes empresas, elas são patrocinadoras do Drupal. Então, por exemplo, eu tenho visto, né, projetos na Colômbia que são réplicas de projetos do governo que foram feitos na Austrália, né? E aí são módulos, são estruturas totalmente desenhadas por clientes, parceiros nos projetos, e os caras replicam isso. Isso não tem custo. Essa é a essência do open source, né? E aí essa relação do mundo enterprise com o mundo open source, essa é uma relação muito saudável. Porque se o cliente chega e fala assim, olha, eu não quero a Aqua, eu quero seguir com o Drupal. A gente, tá bom, tá aqui o seu Drupal, vá com Deus, seja feliz, né, com muito prazer, né. Agora, se você, e o que a gente percebe é que o churn é muito baixo, porque essa relação é uma relação muito saudável, uma relação de ganha-ganha, né, onde o canal, que é o parceiro, o cliente e nós, nesse meio termo, participa ativamente da comunidade. E aí eu tive a vivência disso na Red Hat, eu falei, cara, isso é muito legal. Isso eu acho que é o futuro, né? Então, isso é bem bacana, cara. Bom, vou aproveitar uma dúvida que surgiu aqui enquanto vocês falavam, né, principalmente a respeito do Drupal, e o Sebastião Tolentino, ele mencionou aqui. Eu conheço o Drupal como um CMS. Lá atrás, eu lembro que tinha o Joomla e o Drupal, e por algum motivo eu gostava do Drupal. Acho que o estilo, o design padrão que vinha nele era algo que me agradava mais. E eu lembro, inclusive, eu não lembro exatamente o ano, tentei lembrar aqui, mas eu sou muito ruim para lembrar ano. A gente implementou, né, a comunidade Mandriva Brasil, Mandriva que nem existe mais, implementou um dos canais lá, se eu não me engano, que era Drupal. Se eu não me engano, era o Planeta Mandriva Brasil, que era Drupal, porque era um agregador de blogs, né? Então, assim, eu conheço o Drupal como CMS, e aí até a dúvida aqui do Sebastião, e puxando a gente um pouco aqui para o nosso assunto do episódio, se Drupal não é apenas CMS, como que ele participa ali na questão do Analytics e do Customer Data? Boa. Posso começar aqui, depois o Antônio comenta também. É isso, o Drupal é um CMS, não mudou, ele evoluiu bastante, até da época que você usava, o Drupal foi criado para ser um agregador de conteúdo, um blog, um fórum, e hoje ele é muito mais do que isso. E o que acontece, no fim das contas, a indústria mudou. Então, o CMS evoluiu, evoluiu para que sentido? Evoluiu para permitir, por exemplo, ter conteúdos como serviço, que se chama, ou seja, eu criar aplicações em JavaScript e elas conversarem com o meu CMS, por exemplo. O pessoal está saindo da faculdade, o pessoal não aprende mais Java, mais C#, só aprende JavaScript. Eu preciso ter uma forma, um framework para que esse pessoal mais jovem consiga criar algo com o meu CMS. Então ele evoluiu nesse aspecto, o aspecto de ser responsível, otimizado uma série de coisas.
E o que aconteceu é que junto com o CMS surgiu a necessidade de ter outras soluções. E aí, diversas coisas. Então, quando a gente fala de automação de marketing, para quem está aqui no Brasil, o que é automação de marketing? A régua de marketing. Então, quando você vai num site, preenche um formulário, recebe um e-mail, depois recebe um SMS, você tem lá a RD Station por detrás, isso é um marketing automation. Você tem personalizações, fui no site da Natura, busquei um hidratante, quando eu volto depois, apareceu 3 versões daquele hidratante, tenho experiências personalizadas. Então, essas necessidades do mercado de hoje em dia acabaram como otimizando, como colocando coisas novas do CMS. E isso é um pouco do que o mercado, os analistas aí chamam de DXP, Plataforma de Experiência Digital. Então, a gente ainda tem o CMS aqui, como core, eu diria, de dados, e você tem outras soluções satélites permeando o CMS, e aí o CMS são sites, né? Então, você tem essas soluções permeando, e aí trazendo um pouco para o tema principal da nossa conversa, tudo isso que a gente está falando tem dados, né? Então eu tenho o site que eu vou acessar, eu tenho o meu comportamento, eu tenho esses dados, eu tenho o aplicativo mobile, eu tenho o commerce, de repente, que está vinculado com o meu site, eu tenho o e-mail, li ou não li o e-mail, recebi ou não recebi aquela ligação, eu interagi de uma outra maneira, num totem digital, por exemplo, não sei. E tudo isso são dados. Então, o que se tornou, a gente tem o CMS como base, tem essas soluções satélites como o DXP, a gente tem como base o tal do CDP, que é o Customer Data Platform. Eu costumo brincar que eu falo para mim o CDP ele é um fazedor de linguiça, porque eu pego os dados de todos os lugares, ele está falando de totem digital, de CRM, ERP, e-mail, dados comportamentais do seu site aí, lá no começo da conversa, para o tal do Google Analytics que você falou. Então esse é o caminho, o Google Analytics é uma fonte super fiel dos dados, jogo no CDP, no meu fazedor de linguiça, e ali, isso é um diferencial, né, do CDP da A, que é um CDP que tem mais de 14 anos de mercado. Eu tenho uma série de algoritmos, tenho todo um framework de machine learning para entender, por exemplo, qual que é o melhor canal para o Eliezer comprar de mim amanhã. Então, eu vou mandar por SMS, por e-mail, ou vou falar para um representante de vendas ligar para o Eliezer. Não só isso. Se eu seguir esses 3 critérios, 3 condições, qual que é a probabilidade de ele comprar? É alta, é média ou é pequena? Por quê? Porque baseado nisso, eu vou dar um desconto maior ou menor. Se o Eliezer tem uma alta probabilidade de compra, o desconto é menor. Eu te ferrei, mas no fim das contas é assim que funciona o business. E aí eu empurro essas informações para e-mail, para centro de atendimento, call center, para uma infinidade. Então, no fim das contas, o CDP acaba sendo a base, né, dessas soluções. Eu tenho ainda meu CMS como parte principal. Hoje você não tem mais, estou entregando idade, mas as páginas amarelas, lista amarela, não tem que fugiu o nome agora, para eu buscar um cabeleireiro. Eu vou no Google, eu vou acessar o site. Talvez vocês aí, quero acessar um barbeiro, não tem site, ou não tem um Facebook, não tem nada. Talvez você nem vá, deve estar fechado, deve nem existir mais. Então, continua sendo o centro. Mas eu tenho que ter as outras soluções satélites permeando e, principal, ter essa base do CDP para, obviamente, conseguir entender melhor os meus clientes e até quem não é cliente ainda, mas tentar converter quem está acessando pela primeira vez meu site, meu canal digital, para ser efetivamente um cliente. Eu gosto do Léo, Eliezer, porque é um cara que me coloca numa posição muito complicada de falar depois dele, né? Porque, assim, ele dá um show e fala assim, bom, o Antônio vai falar depois de mim, sobra nada para eu falar, né? Mas é isso aí, cara. E aí, só para fechar, eu também sou do interior, eu acho que a Acquia, CDP, marketing digital, analytics, campaign, whatever, para mim isso chama o seguinte, sabe quando você ia na loja, o vendedor era um cara bom, você passava assim, mas o cara te conhecia, sabia que você gostava da camisa, você ia lá frequentemente, chegasse uma coleção nova ou alguma coisa que você gosta, vinho, cerveja, não sei, ele te ligava, deixava reservado, te dava um brinde especial, te mandava um SMS. Isso é marketing, esse é marketing de experiência, cara. Se pegar tudo isso e jogar para o digital é muito complicado. Então o cara tem que ser proativo, ele tem que saber o que você quer, ele tem que fazer as coisas no momento correto, ele tem que fazer personalizado, ele tem que te dar uma experiência agradável no mundo físico, né? Ou seja, isso é o que as plataformas de DXP fazem, né? Então, de certa maneira, o fazedor de linguiça aí é o coração de tudo isso, para entender os clientes, criar um perfil 360
para começar a tomar uma atitude. E aí onde entra um CMS, que vai empurrar um conteúdo, né, através de uma campanha, através de uma ferramenta de personalização, através de um e-commerce, para que esse cara tenha uma experiência agradável no momento digital, seja num totem, seja dentro de um celular, seja no computador. É um bom vendedor. No final do dia, não um cara querendo te vender, mas é o cara que te conhece e que vai te entregar um conteúdo interessante no momento que você precisa, né? Bom, uma das coisas, né, tirando que pelo jeito eu não vou ter muito desconto, igual o Léo falou, mas a gente tem visto, assim, muitos países, até eu diria assim, lidando com essa questão da privacidade, né, que a coleta de dados, essas coisas, se não me engano, na Europa é um dos lugares que tem a forma mais estrita com relação ao que pode ser coletado ou não. Vamos supor que, sei lá, alguém está criando um negócio, a gente provavelmente tem alguém assim que está pensando em criar uma startup, alguma coisa assim, está pensando em estar tendo esse fazedor de linguiça para entender um pouquinho melhor assim do público e talvez melhorar a retenção ou talvez adquirir assim, novos clientes, né? Como é que num primeiro momento, esse sistema, né, precisa ter os dados para que ele possa processar e, como resultado disso tudo, oferecer essa informação e poder dar esses insights a respeito assim, dos clientes. Ser aquele vendedor dedicado. Porque quando você ia à loja, né, igual o Antônio mencionou, a pessoa te via, você estava lá pessoalmente, então realmente dava para você ter essa experiência 100% personalizada porque era você em pessoa. Hoje em dia as pessoas não vão, né, normalmente vão procurar, igual você falou, barbeiro online, essas coisas todas. Então, como é que fica essa situação com relação à privacidade? Esse é um excelente ponto, cara, uma excelente pergunta. Eu até vi essa semana passada, no começo da semana, uma charge. Hoje a gente tem também no Brasil a LGPD, que é uma lei bem parecida com a europeia, com o GDPR. Mas eu estava vendo a charge de uma pessoa, assim, eu não quero nenhum cookie, vou bloquear tudo. E aí depois, minutos depois, putz, mas esse site não me dá nada que eu quero. Então, eu acho que existe um ceticismo de nós, eu me incluo nessa como usuário, né, de ter os meus dados sendo bem respeitados, às vezes não querer compartilhar nada, mas quando você vai no Mercado Livre e você comprou um pneu de bicicleta e aí estão te oferecendo uma câmera de bicicleta, estão te oferecendo um pneu que provavelmente seu pneu da sua bike já está velho, você adora. Então, eu acho que a gente também tem que entender um pouco isso do outro lado. E aí, voltando para a sua pergunta, alguém que está abrindo algo, abrindo uma startup, eu acho que você ter um marketing muito intrusivo é ruim, né? Então, putz, você foi lá preencher um formulário, o cara tá te ligando no minuto seguinte. Quem daqui nunca recebeu 8 ligações da Vivo para um produto que nem é para você, que tá o telefone errado? Você, não, mas não sou eu, pede para descadastrar e não descadastra. Então, acho que tem que se tomar cuidado, né? Não ter esse marketing super abusivo, super intrusivo. Eu não sou o maior especialista, não conheço direito tão bem, e hoje existe um direito específico para o mundo digital, mas um ponto que eu acho que é importante é o que você vai fazer com esses dados. Que você precisa ter o consentimento, né, do usuário que você vai usar os dados, mas o que você quer fazer? E o que você quer? Não, eu quero maior quantidade de dados possíveis. Para quê? Para que você precisa, por exemplo, da minha idade? Não, porque é legal, mas é legal para quê? Né? Então, eu acho que vale a pena você pensar nisso também, porque você vai responder por isso se tiver algum problema, né? Então, no fim das contas, as soluções elas possuem os mecanismos a respeito que a GDPR, LGPD pede, como, por exemplo, expurgo de dados, auditoria de dados, você compartilhar para o cliente ou para o usuário quais são os dados deles, mas eu acho que o cerne também é a implementação que você quer fazer, né? O que você quer capturar dos clientes, o que você vai fazer com esses dados. De nada adianta você ter uma solução super parruda, super robusta, e você continuar fazendo da forma antiga, né? Então, acho que você tem que pensar e estruturar muito bem antes de começar somente a capturar dados por capturar. Eu imagino que todo mundo já tenha tido essa péssima experiência, acho que nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui você vai na farmácia, a primeira coisa que a mulher te pergunta é seu CPF, ao invés de falar bom dia, né?
E aí você retruca ela perguntando para quê? Ela fala para abrir o cadastro, né? Aí você fala, tudo bem, mas o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar desconto. Ninguém nunca se perguntou, né, quanto é esse desconto. E uma vez eu fui olhar, né, eu tenho uma péssima mania de pegar a notinha e jogar fora. Era 70 centavos, uma bobeirinha que eu comprei, acho que uma pasta de dente. Então, assim, acho que o que o Léo comentou, o Gartner fez uma pesquisa, eu preciso depois ver esse reporte, eu até posso te mandar, sobre a questão de compartilhamento dos dados, né? Então, assim, 80% das pessoas falaram, eu me recuso a compartilhar os dados. E aí ele retrucou, mas e se você tiver algum benefício com isso? Ah, não, aí eu aceito. A gente tem um cliente nos Estados Unidos, que eles fizeram um trabalho junto com o CDP em cima de cupom de desconto, né? Então eles davam muito cupom de desconto e o retorno era muito baixo. E eles perceberam que, na verdade, o cliente não queria muitos cupons de desconto, ele queria cupons de desconto nos itens que ele precisava. E para isso ele estava disposto a dar os dados dele, que é isso que o Léo comentou. Então eu comprei uma bicicleta e eu estou precisando de um pneu porque eu procurei a roda, eu estou precisando de um aro porque eu comprei o pneu, né? Cara, isso é útil, isso é um bom vendedor. Isso é o cara que você comprou um sapato, provavelmente você deve estar precisando de uma meia, né? Então te dar um desconto numa meia é interessante do que eu te dar um desconto num chapéu. E as pessoas, então esse reporte traz esse ponto que, assim, para que você vai utilizar os dados? E as pessoas, sim, estão abertas a compartilhar os dados desde que seja útil, né? Então, isso é um ponto muito interessante que aí o Analytics, conhecer os dados e, obviamente, bom senso das empresas, né? E aí a gente espera um pouco disso, que elas possam trilhar um caminho melhor com os dados aí, né? E só até fazendo um gancho nisso que o Antônio comentou, acho que é bem interessante. Ainda falando de dados, né, de analytics, quando a gente vai criar algo, a gente tem um viés aí, um bias, um preconceito não na parte ruim da palavra, de achar que o cliente quer o que eu quero, né? Ou o que eu acho que ele quer. E isso é completamente errado, né? A gente tem um caso curioso com uma empresa de esportes dos Estados Unidos, que aí nos Estados Unidos tem as soccer moms, né? Então as mães que pegam a criançada e leva no jogo de futebol e acompanha os treinamentos e tudo mais. Que também no Brasil seguramente nós temos. E o time de marketing dessa empresa falou assim, pô, legal, essas mães, elas querem, além de comprar as roupas e chuteira para molecada, elas querem comprar roupa de yoga, roupa fitness, né, e tudo mais. E por quê? Fizeram uma pesquisa com eles, na imagem deles, a primeira pessoa, quando eles falam de soccer mom, quem que vem? Esqueci o nome agora, mas acho que essa é a Victoria, mas a mulher do Beckham. Porque ela é conhecida, leva a molecada para treinar e tudo mais. E ela faz yoga. Mas será que isso é verdade? Por que você está dando desconto para roupa de yoga? Isso era uma pesquisa com o CDP da ACA, com o Analytics e tudo mais. Eles viram que o quê? As mães que compram chuteiras, roupas de futebol para criança, normalmente elas compram também roupas e acessórios de basquete feminino, que qualquer um de nós fala assim, não, mas não tem o menor sentido, mas é o que acontece. E aí é o que o Antônio falou, esse é o bom vendedor, essa é a boa vendedora. E você entender o que o seu cliente precisa e oferecer para ele, tirar um pouco do viés, né? Isso quando a gente está falando de soluções, de machine learning, que tem algoritmos que estão lá funcionando há 14 anos, que tem vários modelos preditivos, isso ajuda os clientes, no fim das contas, a converter. 2% a mais, 3% a mais de conversão, se a gente for para uma Via Varejo, para uma Magalu, vou te dar 3% a mais, ou para uma padaria, pô, o cara tá de sorrisão de orelha a orelha, que é muita coisa, né, nesse mundo de comércio. Então, acho que isso é importante também, quando a gente começa a ver também o porquê de capturar os dados corretos, faz sentido. Eu achei interessante mencionar a respeito assim de primeiro pensar o que é realmente necessário, né? Qual que é o tipo de análise, qual que é o objetivo que você está tendo e principalmente o fato assim que como as leis, né, estão cada vez mais em cima disso com relação à privacidade, vazamento de dados, a gente vê que sempre acontece, todo mundo está sujeito a isso. Então, se você evitar, né, porque
muitas vezes você vai em algum lugar, você tem aquele cadastro que parece ser padrão, né? Tem tudo. Não necessariamente para que eu, sei lá, tô aqui fazendo um check-in no barbeiro, para que eu preciso colocar, sei lá, nome da mãe, essas coisas, porque você vê formulários desse jeito, né? Então, eu fico com receio, às vezes, de passar informação que não tem nada a ver com o que é necessário. E a questão do CPF, né, na farmácia, realmente é assim que acontece. Uma das coisas que eu acho curioso aqui nos Estados Unidos é que a gente tem um ID que é o equivalente ao CPF, mas isso é seu e privado. Você só vai compartilhar isso. Inclusive, por exemplo, você vai passar isso para você fazer abrir conta em banco, por exemplo. E aí você tem que assinar um termo falando que você está fornecendo. Então, nesse ponto assim do CPF, que é um dado crítico, eles usam, por exemplo, em supermercado, essas coisas onde você vai ter um desconto, vai ter um benefício, eles usam o número do seu telefone. Eu já vi alguns lugares aí no Brasil tá usando o número do telefone. Então, talvez para essas farmácias tivesse, sei lá, um número de telefone, alguma outra coisa assim, talvez fizesse mais sentido, né? Porque hoje em dia, com a questão da portabilidade, né? Não é aquele negócio que você muda de número quando você muda de empresa, de operadora, tudo mais. Então, para tirar uma outra dúvida aqui, aproveitando que vocês estão dando boas dicas, né? Vamos supor, eu estou ouvindo aqui esse episódio, gostei, nunca ouvi falar de nada a respeito disso e quero aprender mais. Assim, vocês teriam alguma sugestão? O que eu devo procurar? Quais são assim os cuidados que eu devo tomar, principalmente com relação à parte de proteção dos dados, evitar vazamento? Hoje em dia você tem que, para poder estar utilizando os cookies, né, que é uma forma de você guardar sessões e algum desses dados no navegador você precisa pedir o consentimento e tudo mais. Coisas desse tipo, assim, não precisa ser uma lista extensa que imagino que hoje, dadas as leis e dependendo da região, mude. Mas assim, uma ideia, um overview, assim, para quem está querendo começar, qual que seria ali o pontapé inicial? Uma boa fonte hoje de informações e de boas práticas e tudo mais, quem oferece é o próprio Google, e não o Google, a busca do Google, né? Mas, cara, hoje aí, sei lá, mais de 90%, não sei o número exato, dos sites das empresas usa o Google Analytics. E se você vai para essa parte do Google, né? Se você tem páginas do Google Analytics mesmo, tem uma série de recomendações do que você pode fazer ou não pode fazer. Não somente do mundo de LGPD ou GDPR, mas também do mundo de cookies que estão super relacionados, né? Então, eles dão algumas sugestões, eu acho que esse é um bom caminho para começar a pensar o que você quer, como você quer fazer. Seguramente, se a gente está falando de grandes empresas, eu fortemente recomendo convencer aí o board, o C-Level, cara, a gente precisa trazer um advogado especialista em direito digital para nos auxiliar. E por que isso? A gente está falando de farmácia. Talvez eu erre aqui o nome, mas se não me engano foi a Drogazil, que acabou de tomar uma multa exatamente por isso que o Antônio comentou. Você chega lá, qual que é o seu CPF? Não quero falar, não, mas eu vou te dar desconto. Não, mas eu não dei nenhum consentimento que você pode pegar os meus dados e colocar no seu programa de fidelidade, né? Então, são esse tipo de coisa. Se você é uma empresa um pouco maior, cara, a multa é relacionada ao seu faturamento. Então, você tem que ter isso em mente que é um custo. Não, é um custo. Cara, você está salvando o dinheiro. Então, eu acho que, talvez, para algumas coisas mais simples, eu acho que as soluções do Google, o Google tem uma academia, então eu acho que é um bom começo para esse mundo. E, seguramente, para empresas, eu acho que é realmente contratar empresas especializadas. E eu acho que muito mais que isso também, né? Obviamente, isso aí, eu acho que o Léo traz muito essa importância de estar preparada tecnicamente, mas eu sinto também que falta um pouco de humanismo dentro das empresas e um pouco de humildade, né? De abaixar a cabeça e começar a aprender com os próprios erros, né? Ou até mesmo pedir ajuda. E uma das coisas que a gente mais percebe em falhas de projetos digitais são as empresas que chegam com o projeto pronto, né? Eu tive uma ideia aqui, eu quero isso. Lembra, lá no começo eu falei que os nossos melhores projetos são as empresas que participam. E eu acho que essa cultura open source, de novo, ela não é só uma ou duas ações, é um mindset que permeia toda a empresa, né?
Então, é estar aberto a olhar outros mercados, é estar aberto a olhar outras empresas. E, de novo, o baque é forte, cara. Então, você pega, eu citei o caso da farmácia exatamente por esse ponto da Drogasil, porque, assim, uma coisa é você não vender. Eu brinco que isso aí é, assim, é você andar de bicicleta, cair e ralar. Outra coisa é você tomar uma multa, cara. Isso aí, você cair de bicicleta e quebrar a clavícula, né? Então, assim, tudo depende do tombo que você vai tomar, né? Agora, depende muito de você querer aprender e, obviamente, contratar. O final do Cookies, cara, eu acho assim que é muito bacana e ele vem num momento interessante e que a gente, poucas pessoas perceberam isso, mas a Apple, né, cortando a questão do rastreamento, acho que foi o começo, né, do fim de toda essa era de utilização inútil de dados, né? Então, assim, cara, eu tenho um aplicativo, sei lá, do plano de saúde. Por que esse cara quer saber, sei lá, em que site que eu tô andando, em que site que eu tô mexendo? Não faz o menor sentido. Puta, ele podia estar me pedindo coisas úteis como quantos passos você faz por dia? Você faz exercício? Você não faz? Você dirige loucamente? Você está conectado com o seu relógio? Como é que está seu batimento cardíaco? Se ele utilizasse essas informações e me falasse, olha, Antônio, parabéns, você é um cara que faz exercício, eu vou te dar 10% de desconto na sua renovação aqui do seu plano de saúde. Pô, isso é bacana, entendeu? E eu não tenho nenhum problema em compartilhar esses dados. Mas esse é o ponto que o Léo falou. Eles pegam uma fórmula única, né? E não tem humildade de olhar o todo e começam a implementar para todos os lugares, né? Bacana, eu acho que com essas dicas, né, depois a gente pega o link lá dessas informações que o Léo mencionou lá do Google, a gente vai deixar no nosso show notes. E aí, quem quiser dar uma olhada a mais. A gente está falando assim da questão de startup, né? Não sei se eu usei o cenário ideal para esse tipo de coisa, mas a gente vê que tem muita gente assim tentando abrir o próprio negócio, sempre vai ter pessoas tentando abrir o próprio negócio, e vão ter empresas que não vão ter o porte, por exemplo, de empresas grandes que a gente mencionou aqui. Se eu estou criando um novo negócio, quando que seria assim o momento de eu começar a pensar na parte de CDP, na parte de analytics? Talvez eu vejo assim muitas coisas começando como um aplicativo web que acaba traduzindo assim pelo menos um aplicativo mobile, e aí para poder ter essa interação, né? Porque inevitavelmente você vai ter a parte de navegador, mas hoje em dia a parte de smartphone, essas coisas assim, é basicamente maior fluxo. Eu não sei se é fato isso realmente, mas a impressão que eu tenho é que é mais fácil você acessar, né? Você vê que tem aplicativo de tudo quanto é lugar. Então isso acaba que o seu celular primeiro fica cheio de aplicativo. Dependendo do que você for fazer, você tem um aplicativo para cada coisa, e antes você só tinha um navegador, né? Então, qual que seria assim o momento ideal? Sei lá, eu tô tendo uma ideia aqui, acabei de criar esse negócio, vou subir um site, já tenho ideia do que é o problema que eu quero resolver. Quando que seria o momento ideal a se pensar na parte assim de Analytics e CDP? E a gente tem uma metodologia na Acquia, que é crawl, walk and run. A tradução seria, né, engatinhar, andar e correr o fluxo aí de uma criança, que passa muito rápido, diga-se de passagem. Mas eu acredito muito nisso. Léo, faz sentido eu ter um CDP no meu MVP? Falando um monte de acrônimo, né? Mas não, cara, não faz sentido. Você tem que provar ali, você tem que vender o seu produto para algumas empresas, você tem que mostrar que o seu modelo de negócio está funcionando. Talvez o segundo passo, aí é você começar já a pensar nessa estratégia de dados, né? Então eu acredito muito nisso. A gente tem vários clientes que falam assim, não, eu quero tombar o meu portal do meu portal B2B, seja um agente, seja um cliente, um distribuidor, e quero ter dados pra caramba. Cara, mas peraí, vamos começar do começo? Vamos primeiro tombar o seu site, vamos colocar o seu portal no ar. Você pode, de repente, começar a capturar os dados, mas o que você vai fazer com esses dados? Qual que é a sua estratégia de dados? Eu não tenho. Então, muita calma nessa hora. Vamos provar, vamos capturar os dados, vamos pensar o que fazer com esses dados, vamos trazer o seu time de marketing. Pensando numa startup,
Vai para a praia o final de semana, pense o que você quer fazer com a sua solução, né? Você está aprovando, você ainda está no ideation ali, você está tentando entender onde você quer chegar, né? Então, por isso eu acredito muito nessa metodologia, né, de engatinha primeiro, cria o seu portal, cria a sua aplicação, começa a testar, começa a ver onde está funcionando. A partir do momento que você já tem uma segurança maior, aí começa a olhar para os dados, começa a capturar tudo. Eu acho que é um pouco disso, no fim das contas, né? Você ter esse modelo de engatinhar, de correr, depois no futuro, e agregando novas soluções pensando em dados, tá? Eu não acredito mais em Big Bangs, não existe mais, vamos começar um projeto com tudo desde o dia 1, não, acho que isso já não funciona mais, então você ir aos poucos, ir subindo uma escadinha, e talvez eu acho que quando você já tem uma solução, que você acredita no modelo de negócio, você já está pronto para ir lá no Shark Tank e encarar todo mundo, talvez já é o momento de você começar a pensar em estratégia de dados com CDP e com Analytics. Bacana. Eu, complementando um pouco o que o Léo falou, eu acho que assim, você não precisa ter uma solução parruda como o CDP da Acquia, mas ter uma planilha ali que você sabe os ingressos, né, a receita de cada cliente, qual que é a cor do produto que ele gosta de comprar, quando que ele compra, quando que ele foi na sua loja, isso é um CDP. Esse é um bom vendedor. É o cara que conhece os clientes. Isso você não precisa de uma ferramenta grande. Você vai na padaria, o cara sabe que você gosta lá do pão mais torrado, menos torrado. Então, esse é o espírito que tem que ter antes de você fazer um projeto megalomaníacos e ter um CDP. É esse tipo de mindset. E aí, cara, pode ser 2 pessoas que você tem dentro de casa, pode ser 2.000 pessoas que você tem na empresa. E até ainda, só botando um adendo no que o Antônio comentou, o porquê, também acho que isso é importante, né? O porquê do CDP. Tá bom, entendi. Então, se, o cara da padaria, o atendente já entende, por que eu preciso de um CDP, né? E aí, pensando em escala também, eu vou confessar do meu lado, a Acquia tem aí seus 12, 13 anos, e a solução que a gente adquiriu de CDP tem 14 anos. Então, é uma solução de CDP quando não existia CDP ainda no mundo. E por que eu acho que isso é importante? Quando a gente teve essa aquisição, eu fui me aventurar nesse mundo de machine learning. Então, desde um tempo querendo aprender, e para deixar a história curta, cara, eu me caí voltando para aprender matemática. Eu voltei a estudar matemática, porque eu comecei a entender machine learning, a querer entender, e eu vi que eu tinha deficiência em matemática, em cálculo, em estatística. Então, quão fundo você quer ir, né? E o CDP, ele já tem uma série de módulos, de modelos lá prontos, modelos rodando há 14 anos, sabendo qual que é o melhor produto para recomendar para o seu cliente. Se você tem um time aí de machine learning, ótimo, melhor ainda, porque esse time seu consegue criar os algoritmos deles, os modelos deles e colocar dentro do nosso CDP, que é bem interessante. Mas se você não tem esse time, cara, usa uma solução de CDP que já tem uma porrada de modelo pronto. Então eu acho que isso é bem interessante, porque hoje tem muita informação de machine learning, de data science. Por outro lado, quão fundo você quer ir? Né? Você só quer, e aí eu sei que você conhece muito bem, Elias, eu sei que você tem várias funções, vários métodos, módulos do Python que você roda ali ou em R que te dá a solução. Mas e por baixo do pano? O que está acontecendo? E se você quiser entender, provavelmente, espero que seja mais esperto do que eu, vocês estão escutando, mas eu tive que cair no mundo da matemática de novo, para conseguir entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Então, acho que o porquê do CDP também é isso. Você pode criar o seu CDP? Claro que pode. Quanto tempo você vai levar? 2, 3 anos? 2, 3 anos foi o boom que a Magalu teve, que a Via ficou para trás, que a B2W ficou para trás, que quem mais? O Mercado Livre tentou acompanhar, mas ficou para trás, e foi nos últimos 3 anos que o Mercado Livre, a Magalu deu um boom. Então, às vezes, 3 anos pode ser muita coisa. Bacana. Antes da gente ir aqui para o nosso top 5, que a gente já está aproximando aqui de 1 hora de gravação, eu acho que uma última pergunta seria com relação a... A gente vem falando assim a respeito de negócios, né? Tipo assim, quando que uma empresa seria o momento adequado para estar adotando essas práticas e estar tentando analisar, ter ali esse aumento em vendas e tudo mais. Mas para as pessoas que querem trabalhar com isso, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, que eu acredito que seja talvez o maior público aqui do Castalho,
alguém que está, assim, de certa forma relacionado com tecnologia. A gente já mencionou, já ouvi vocês mencionando a respeito de machine learning, para poder analisar, né? Como a gente está falando de dados, vai ter que analisar esses dados e oferecer talvez um relatório, alguma coisa assim para poder, como que eu vou aplicar, né, esses dados, como que eu vou transformar aquilo de dados para informação. Não sei nem se esse seria a forma certa de descrever isso. Assim, qual seria talvez as tecnologias ou linguagens assim que vocês recomendariam, por exemplo? Eu quero trabalhar com isso, eu acho que é um mercado, tem potencial, talvez eu possa estar entrando na Acquia, eu posso estar entrando em alguma empresa, colaborando com algum projeto que envolva a questão de CDP. O que vocês recomendariam assim, para as pessoas darem uma olhada nesse sentido? Eu vejo que tem duas grandes frentes, e aí os especialistas depois podem criticar e elogiar e fazer sugestão também, mas eu vejo duas grandes frentes. Uma, eu acho que essa parte mais científica, eu diria, de machine learning mesmo, de algoritmo, de modelos matemáticos, de estatística. E aí, eu recomendaria, existe um curso antigo na Coursera de Stanford, mas é um curso excelente. Para quem quer entender esse mundo mais científico, é excelente, para não falar outra palavra. A gente tem algumas coisas também no EDX, bem legais também de machine learning, algo bem específico para essa parte, e aí conceitual, não estou nem falando de linguagem, a linguagem depois, hoje essas linguagens estão muito mais mastigadas, então se você quer aprender em Python e R, ok, mas o core mesmo, né, talvez valha a pena você ir no Coursera e entender os conceitos de machine learning. E aí tem também um mundo que eu tenho visto bastante, que é o mundo desse tratamento de dados, como eu vou tratar essas informações, seja na fonte delas, ou seja já, como você falou, com a própria informação. Data lakes, snowflakes, uma porrada de soluções que a própria AWS, a Azure tem. E aí, para quem quer entender esse mundo, como tratar esses dados, de novo, seja na fonte ou no destino, vale a pena dar uma olhada no Snowflake, vale a pena dar uma olhada nas soluções dessas nuvens, né, Amazon, ou Microsoft, para entender como essas soluções funcionam, porque no fim das contas tudo é dados, por mais que você tenha machine learning, por mais que você tenha cientistas de dados entendendo, tendo insights com os dados, você precisa tratar os dados, na fonte e no destino, e essas soluções aí estão criando uma série de tecnologias, uma série de soluções para te ajudar nisso, né? Imagina ter dados, imagina, por exemplo, quantos dados a TIM não tem. Antes de jogar no CDP, eu preciso tratar esses dados, né? E depois que eu tratar eles, eu preciso entregar eles bonitinho para alguém. Então, tem soluções aí para conseguir, o próprio Google também, para conseguir tratar isso. Aí, de repente, vale a pena, se você tem mais conhecimento em Google, em AWS, em Azure, dá uma olhadinha no portfólio deles e, de repente, entender essas tecnologias para você conseguir se posicionar aí no mercado. Bacana. A gente vai tentar deixar alguns links para poder direcionar o pessoal. Eu queria ver aqui com o Antônio se ele tem alguma coisa para adicionar. Não, eu acho que, principalmente a parte técnica aí de cursos, eu acho que o Léo é super aí, tem pouca coisa para compartilhar. Que eu posso dizer um pouco do mercado, né? Então, temos juntos visto muitos projetos de CDP, muitos projetos de analytics, e aí, às vezes, nem precisa ter um CDP para a gente chamar de um projeto de dados, né? Então, a nossa solução de personalização, que basicamente é empurrar um conteúdo no momento que um segmento precisa ou quer esse conteúdo de uma maneira bem alto nível. Então, eu sei que você, sei lá, faz parte de um segmento XPTO e eu vou empurrar um conteúdo que faz sentido. No fundo, de trás disso, eu estou falando de analytics, estou falando de pessoas que criam um data lake, que pode ser, de novo, uma planilha, pode ser algo muito mais robusto em cima de alguma coisa em cloud, ou pode ser um CDP mesmo, que é uma plataforma que tem uma capacidade de machine learning por detrás disso. Então, as pessoas que têm um conhecimento de dados, o mercado é muito abrangente. Então, pode ser que eu esteja falando sobre o mercado, sobre personalização, sobre campanha, ou pode ser que eu já esteja falando de um projeto grandioso de CDP. Então, busquem, tem mercado, e tem muita plataforma aí para aprender. E também dentro dos canais da app, né? A gente tem esse mindset open source aí, tem muita coisa no YouTube, nossa, tem bastante coisa, documentações abertas, né? Não tem nada fechado, não.
Bacana. Eu acho que com isso assim a gente consegue assim englobar um pouco, ou talvez ter uma visão assim geral a respeito. Eu aprendi bastante aqui, espero que quem esteja nos ouvindo também tenha aprendido bastante. Mas como a gente está aqui por volta de 1 hora e não pode faltar o nosso top 5, que é a marca registrada aqui do Castalho. Vi que o Léo estava começando a maior parte das vezes, agora eu vou começar com o Antônio aqui, só para quebrar um pouco o fluxo. Não sei se eu vou te colocar numa boa ou numa ruim, Antônio. Me colocou numa Mas berlinda, mas vamos lá. Então, o top 5, a gente tenta trazer um pouquinho, né, as suas recomendações que seriam de músicas, livros e filmes. Não necessariamente precisam ser 5. Se você não tiver uma lista, alguma coisa assim, o que vier na cabeça tá valendo. Eu vou começar aqui com livros. Pode ser livros técnicos, pode ser livros relacionados ao tema que a gente falou aqui, pode ser livros que você leu na sua infância que talvez você gostou e te marcou, qualquer coisa assim, coisas que você se identifica. Conta aí pra gente, quais seriam suas recomendações? Cara, eu iria primeiro no básico, eles estão falando de marketing, é o Kotler, tirando a parte do solzinho lá, ele lançou o Último 5.0, um livro bem bacana, e fala um pouco sobre humanismo, sobre esse novo momento do marketing das empresas, que, cara, tá sensacional. Eu sou um cara muito ligado também nesse mundo, enfim, de pessoas, de espiritismo, enfim, de autoconhecimento. E veio um cara de marketing que desenhava um solzinho e uma casinha falando sobre o humanismo dentro das empresas, de como o marketing permeia isso, é sensacional. Então, isso com certeza está aí. Tem um livro chamado Bold, do Peter Diamandis, que é um cara que ajudou a fundar a universidade... Caramba, uma universidade futurista que tem nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela. Outro livro sensacional, ele fez Bold, ele ajudou a escrever também Abundância, que é um livro muito bacana, acho que vale a pena ler. Eu iria, e também, eu não vou ser se eu vou ter 5, acho que um pouco que traz um pouco desse mundo open source, de compartilhamento, chama Plataformas, tá? É um livro muito bacana também, que fala que o mundo com certeza vai virar tudo são plataformas, né? Isso que me vem na cabeça agora, de livros. Depois eu posso te mandar uma listinha mais bem trabalhada. Não, tá valendo. A ideia é essa. E o que vier na cabeça normalmente são livros assim que marcaram você de alguma forma e foram excelentes sugestões. Confesso que não li nenhum, mas pelo que você explicou, é muito bacana as sugestões. Eu começaria pelo Bold, cara. O Bold é um livro muito legal, muito bacana. E aí que ele vai abrindo as perninhas para outros livros aí. Bacana. Bom, vamos aqui com o Léo. Quais seriam as suas sugestões de livros aí pra gente? Cara, para quebrar o clima, eu vou sair desse mundo do mundo da carreira. Eu sou apaixonado por esporte, qualquer coisa. Tô passando curling na TV, eu vou ver. Eu adoro. E eu gosto muito de ler livros ou de atletas ou de exploradores. Então, cara, tem o livro do Amir Klink, um cara sensacional, acho a forma como ele pensa, acho que é Entre o Céu e o Mar. Um livro também excelente, recomendo vocês lerem o livro A Biografia do Agassi, é um puta de um livro. Falando de exploradores, tem um livro também um pouco mais antigo, até de um alpinista aqui de Campinas, o Rodrigo Raineri, no topo do mundo, ou no teto do mundo. Ele conta a história de quando ele foi para o Everest, ele foi algumas vezes, desceu de asa delta, algo insano para mim. Mas eu acho que é bem legal para você entender, né, como a cabeça humana funciona, ou o que motiva as pessoas, o fazer algo diferente, ou explorar. E aí também falando do Everest, tem o John Krakauer também, que é um jornalista americano que ele acompanhou até o filme, né? Everest foi baseado no livro, quando ele acompanhou o ano que teve, infelizmente, diversas mortes no Everest. Então eu gosto, às vezes, de sair um pouquinho da casinha e tentar ver o mundo de uma outra forma que a gente, às vezes, no dia a dia não consegue ver. E eu acho que não tem, pelo menos eu me inspiro muito em atleta e em explorador, então eu adoro esse tipo de livro que me faz sair um pouco do meu dia a dia e ver o mundo de uma outra maneira. Bacana. Vamos aqui para nossa próxima categoria, vamos pegar músicas.
Vamos aproveitar que você está falando aí, Léo. Vou começar com você agora. Quais seriam assim, suas recomendações de músicas? Pode ser bandas, que vier na cabeça. Cara, eu sou um cara complicado. Eu gosto de músicas com o clima que eu tô, do mood que eu tô. Então, às vezes eu tenho época. Sou um cara super eclético. Então, só às vezes a época do reggae, depois eu vou pro rock, aí eu vou pro axé, aí eu passo pro forró, sei lá, pelo pagode, aí eu vou pra música clássica, e eu escuto de tudo, é super difícil, mas não tem jeito. Algo que eu sempre volto. Às vezes eu vou dar minhas pedaladas e eu coloco, minha cabeça abre, ainda é reggae. Puto, eu adoro Nat Roots, acho que qualquer música que eu ouvi no Nat Roots eu sei cantar, então eu sou apaixonado. É o tipo de música que também me ajuda muito. Eu adoro música, depende do meu clima, mas acho que ainda é algo que reggae e Nat Roots de maneira geral, acho algo que me acalma bastante, eu diria. Bacana. E você, Antônio, quais seriam aí as suas sugestões pra gente? Eu sou um pouco do El, então é muito complicado isso, né? Às vezes a gente tem pegada de viajar muito para América Latina, eu volto A aqui gente escutando música falhou um latina. pouquinho no começo. Desculpa. Se você puder repetir, por favor. Não, eu falei que eu sou muito parecido com o Léo aí, depende muito do clima, né? Então, às vezes a gente está numa pegada de viajar muito para outros países aí latinos. Eu volto, eu fico umas 3 semanas escutando música latina, cara. Mas eu curto muito eletrônica, eu gosto muito de eletrônica. Eu tô em casa, eu tô andando de bicicleta também, ou enfim, fazendo qualquer tipo de exercício, viajando. Ou tá tocando um Dire Straits, tá tocando um rock leve, ou tá tocando a Loki, ou tá tocando alguma coisa, um eletrônico, um Goldfish, alguma coisa assim. Mas pra mim o top one seria música eletrônica. Qualquer tuts-tuts ali, ainda se tiver um sax, puta, eu adoro, cara. Bacana. Eu costumo ouvir música eletrônica também, mas eu sigo o meu clima, mas eu não é tão variado quanto o do Léo. Normalmente eu vou talvez ali num rock, numa música eletrônica, mas assim, dependendo do lugar que eu tiver, o estilo de música que tiver tocando, pra mim eu não me importa. Então, é só aquilo, eu tenho as minhas playlists, normalmente eu não exploro assim vários estilos, mas de vez em quando uma Eu coisa que eu nunca. gosto de fazer. Eu ia falar que uma das coisas que eu gosto de fazer, às vezes, é chegar nas pessoas assim, eu já cansei de ouvir as mesmas playlists. Eu falo assim, fala uma banda aí. Aí eu escuto aquilo, talvez vai sugerindo, né, outras coisas, vai seguindo um pouco o estilo. Então, assim, vira e mexe, eu peço sugestões e aí é a hora que eu exploro. Isso aí foi uma forma que eu achei de tentar descobrir umas coisas. Porque se for assim, eu sou sem criatividade, essa é a verdade, porque acaba voltando sempre para as mesmas coisas. As minhas playlists também são sempre de terceiros, mas eu nunca ouvi o Léo escutar axé, tá? Essa parte dele aí eu não conhecia, não, cara. Ixi, perdi anos, perdi não, né? Acho que eu ganhei anos da minha vida e de muita bicareta e até meu irmão é músico, meu irmão mora no Canadá, ele mudou para o Canadá para trabalhar com música e ele falava assim, cara, você consegue trabalhar ouvindo axé, tipo, bota o fone, é algo que eu não consigo entender, você tá lá dançando, ouvindo, eu falei, pô, eu gosto. Mas é engraçado, é, a gente morava na praia e muita gente ia visitar a gente final de semana e muitos músicos que trabalhavam com meu pai e com a minha mãe e sempre tinha sarau em casa. E eu acho isso fantástico, porque meu irmão, a gente é muito eclético, a gente escutava desde tudo, e muita gente em casa, eu acho isso muito legal, ainda mais no mundo que a gente vive hoje super polarizado. Então você não pode ouvir forró e rock, não, isso é um absurdo. E por que não, né? Então eu acho isso super legal de você ter isso, né? E você deixar as crianças, né? Naquela época a gente era moleque, deixar a criança ouvir o que ela quer e você acaba, né, tendo essa empatia com outros estilos e não só estilos, outras raças, outros gêneros, qualquer tipo de coisa. Então eu acho que isso acaba transcendendo a música também. Bacana. Bom, vamos aqui para nossa última categoria, que seria filmes e séries. Aproveita aí, Léo, que você está comentando a respeito dessa ideia de ter variedade, que eu acho que é muito importante conhecer coisas assim, sair um pouquinho do quadrado. Eu acho que é bacana, ajuda a abrir a cabeça. Nem que você não precisa gostar, mas pelo menos entender e respeitar, lógico. Cara, filmes, eu gosto de filmes em geral. A única coisa que eu não gosto, minha mulher adora, é comédia romântica, filme de amor. Puta, não é comigo. Ela vê lá sozinha, não vejo, tipo, cara, não é comigo. Todo o resto eu vejo sem problema nenhum.
Eu sou um cara meio ET, eu não vejo série, não gosto de série. É muito difícil eu ver uma série, não vejo. Eu adoro filme, eu sou apaixonado por filme. E acho que os filmes que eu mais... Eu gosto muito de filme de guerra antigo. Eu acho bem interessante a montagem e tudo mais, mas eu gosto bastante de filmes de ficção científica. Então, puta, dos últimos aí, Interestelar, Origem, cara, eu adoro esses filmes. E aí, uma recomendação, para talvez quem é mais velho já deve ter visto, mas vale a pena rever de novo, alugar lá no Google, Contato, é um filme com a Jodie Foster. Puta, é um filme animal, sensacional, bem legal. Eu acho que vale a pena ver, um filme de ficção científica. Tem essa questão que eu estou falando do espiritismo também, dessa busca nossa por algo, e às vezes esse algo está do nosso lado. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e assistir novamente esse filme. Bacana. Pra gente fechar aqui o top 5, Antônio, fala aí pra gente quais seriam as suas recomendações. Cara, eu sou louco pro Poderoso Chefão, velho. Poderoso Chefão, tudo que tem 007 dos antigos, essas coisas mais nostálgicas, assim, eu sou louco, cara, não sou muito fã de série. Netflix eu pago porque, enfim, a sociedade te oprime, a sociedade te coloca numa posição muito triste, você não tem Netflix em casa, na sua TV. A minha esposa adora, assiste lá, tal, mas toda hora vai uma série. Puta, cara, eu não tenho paciência, velho, né? Eu gosto. Aí se tá aparecendo se tem tiro, se tem antigo, ou se tem música clássica no filme, puta, aí eu vejo. Bacana, excelentes sugestões. A gente vai deixar o compilado. Lembrando que no nosso site a gente tem o Top 5 Global. Poderoso Chefão, se eu não me engano, tá lá na lista. Então dá uma conferida lá. Vai ter no show notes o top 5 específico desse episódio, mas a gente tem um global que a gente tá agregando lá à medida que a gente vai entrevistando o pessoal aqui. Bom, já tá tarde aqui, acabou que a gente passou um tempo maior do que o esperado, mas eu agradeço o Léo e o Antônio por ter participado aqui conosco. Sei que tá tarde para vocês e acabamos nos estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que valeu muito a pena, foi bastante informação que vocês compartilharam. Então vou abrir esse espaço aqui para vocês falarem, fazer, sei lá, propaganda, compartilhar alguma coisa que vocês queiram. A gente vai deixar a forma de contato que vocês queiram compartilhar depois no nosso show notes também. Então, como o Antônio fechou o top 5, eu vou começar com o Léo aqui. Boa. Bom, eu que agradeço, Eliezer. Foi bem legal, passou rápido. Acho que quando passa rápido é bom. Espero que a gente possa fazer o próximo aí, ou aqui, quando tiver, fazer real, um happy hour com cerveja de verdade, tomara. Bom, para me achar aí, quem quiser, Leonardo da Silva no LinkedIn, de vez em quando eu posto algumas coisas sobre esse mundo de DXP, de Drupal, de CDP, a gente tem visto cada vez mais, vou mostrando o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar os clientes, ou vocês que estão vendo a gente. E é isso, se quiserem conectar comigo, é um prazer poder ajudar. Beleza, obrigado, Léo. Cara, só agradecer o convite aí, em nome da Acque também, e aí meu nome, é um prazer estar com você. Puta, eu adoro quando a gente chega no final e fala assim, nossa, estouramos o tempo, quer dizer que o papo foi bom, cara. Normalmente quando chega no momento que fica aquele silêncio, ainda falta 20 minutos, é que, puta, não acertamos o tópico, né? Quem quiser me achar também, Antônio Piscinini, não vão ter muitos aí, vão ter alguns italianos que não estão no Brasil, mas estou lá no LinkedIn, puta, só mandar mensagem, será um prazer a gente bater um papo aí, enfim, de novo, só agradecer o convite. Bom, queria aproveitar também e agradecer, né, todo mundo que participou com a gente aqui ao vivo na gravação. Tivemos bastante comentários aqui e agradecer também todo mundo que vai estar nos ouvindo depois quando esse episódio sair e todo mundo que sempre nos acompanha nas nossas redes sociais. Então, lembrando que se você tiver alguma sugestão de assunto ou alguma pessoa para poder participar aqui conosco, deixa uma mensagem para a gente lá no Twitter e aí a gente tenta entrar em contato e agendar. Bom, espero que agora em diante a gente volte no nosso calendário tradicional, né, de cada mês ter um novo episódio e, se possível, melhorar isso, mas vamos ver como é que vai ser. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.